Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 30 de janeiro, sábado, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Vamos chamar a presença do Espírito Santo e nos confiar a ação dele a nos inquietar exatamente naquilo que precisamos de conversão e mudança prática dos nossos pensamentos e ações a partir da vida de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Venha, ó Santo Espírito de Deus, em socorro à nossa fraqueza, às nossas limitações, e superar em nós aquilo que pensamos e sentimos para nos configurar aos pensamentos e sentimentos de Cristo a partir desse Evangelho revelado. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que seja ela como mãe a nos conduzir a cada leitura, interpretação e meditação que Ele pede das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. No entardecer desse dia, lhes disse: passemos à outra margem. Despedindo a multidão, o recolheram tal como estava na barca. Outras barcas o acompanhavam. Levantou-se um vento de furacão. As ondas se arremessavam contra a barca, que estava a ponto de afundar. Ele dormia na polpa, sobre um travesseiro. Despertam-no e lhe dizem: Mestre, não te importa que naufraguemos? Levantou-se, ameaçou ao vento e ordenou ao mar: cala-te, emudece. O vento cessou e sobreveio uma calma perfeita e lhes disse: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Cheios de medo, diziam entre si: quem é este que até o vento e o lago obedecem? O Evangelho desse dia nos traz algo muito precioso para aprofundarmos a partir dessa cena narrada. Se nós formos observar cada palavra, cada narração que aqui se encontra, nós vamos ver Jesus diante dos seus discípulos, no contexto onde ele estava passando por diversas pregações, missão, sair de um lado para o outro, com o coração abrasado de anunciar à humanidade a mensagem de salvação, o que o Pai deseja revelar, o que o Pai lhe confiou de missão a ser acolhida no seu coração e distribuída na humanidade. A ser pouco a pouco preparada, realmente dada ao povo a partir dos sonhos do Pai, nesse propósito de colocar Jesus encarnado na humanidade. E como Jesus escolhe, em alguns episódios concretos, ele ali anuncia o que ele prega. Ele coloca de uma forma muito providente os valores do Evangelho sendo entranhados no coração dos discípulos a partir de um fato muito concreto, como foi o fato deste Evangelho aqui narrado.
a gente queria chamar a atenção a alguns episódios também dessa cena que nos coloca a pensar exatamente naquilo que Jesus vem pedir de conversão a mim e a você. Quando nós nos colocamos aqui e imaginamos a cena de os discípulos com Jesus indo numa barca para outra margem no intuito de evangelizar. Iam com o coração abrasado para salvar vidas. E Jesus, sendo 100% homem, estava com um cansaço do vigor, das suas energias todas colocadas ali para o reino e estava descansando, como todo homem precisa. É interessante ressaltar quando se coloca, Jesus estava colocando a sua cabeça sobre o travesseiro, ele estava dormindo. E os discípulos estavam ali querendo dar esse descanso a Jesus, querendo que Jesus de fato descansasse, vendo como ele se gastava, vendo como ele se cansava pelo reino e a alegria que gerava. Então os discípulos queriam guardar de certa forma a vida de Jesus, queriam resguardar o mestre. E quando eles estavam nessa barca, acontece um episódio inesperado. O evangelho aqui coloca furacão, as ondas se arremessavam contra a barca. Os discípulos deixaram chegar num grau muito alto de opa, tem alguma coisa fora do lugar. E Jesus precisa aqui fazer algo. E eles não viam Jesus acordar. Então chegou a se confrontar com isso. Os discípulos queriam dar o descanso a Jesus, mas também se sentiram um pouco com uma certa indignação, assim, ao ponto de sair essa pergunta: mestre, não te importa que naufraguemos? Não te importa que naufraguemos? E aqui nós queremos colocar a meditação. É a mesma cena com a visão dos discípulos e a visão de Jesus. Os discípulos chegaram a sentir falta da manifestação, da intervenção do Senhor por uma situação que aos olhos deles que ali estavam, não podia ser assim. Eles queriam colocar Jesus contra a parede e dizer: o que tu vai fazer? O que nós vamos fazer contigo aqui? O Senhor tem poder para fazer tanta coisa, como assim? E agora? E esse momento que nós estamos passando? E ao mesmo tempo perguntam como um desabafo, sem prever, sem imaginar o que seria de fato que aconteceria com eles a partir daquele momento. Com as nossas vidas não é diferente. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma situação que nós perdemos o controle, que muda todos os nossos planos, que muda a nossa forma de ver as coisas, nós temos uma inclinação a nos levantar e perguntar: Jesus, isso aqui, o que o Senhor vai fazer com isso aqui? Não como uma atitude de quem sabe e confia sem medidas, mas com uma certa atitude de desconfiança. Um desabafo natural das nossas vidas. E como nós estamos, quando passamos por situações assim, nos colocando numa medida de afirmar a nossa intimidade e de nos deixar ser envolvidos por Cristo, a direcionar, a conduzir e a governar como Ele bem entender essa certa situação que eu vivo. Estamos dispostos a perder os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e entrar nos sentimentos, nos pensamentos do Evangelho para deixar uma vida ser toda construída a partir daí? É o que a gente se depara quando vê a segunda parte desse Evangelho narrado. Porque quando eles perguntam, Jesus rapidamente se levanta, acorda, imaginam que num susto, porque estava no sono profundo, descansando, mesmo a missão que estava ali consumindo por inteiro, né? E levantando-se, ele ordena o vento e o mar se acalmarem. E as palavras que encontramos são exatamente essas. E tudo ficou numa calma perfeita. Depois que passou, Jesus aproveita aquela ocasião e não perde a oportunidade de realmente preparar aqueles que vão continuar a sua missão quando ele voltar ao Pai. Por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? A covardia é a falta da coragem.
A falta da coragem é o medo. Então podemos até entender que Jesus sabia que eles estavam com medo e logo no final do evangelho nós vemos isso, os discípulos ali cheios de medo, de espanto, dizendo entre si: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Os discípulos percebendo, tendo esse momento de intimidade com Jesus e se deixando ser envolvidos pelo mistério que é a vida de Cristo, gerando neles um apaixonamento ao ponto de deixar guardado aqueles valores tocados, vivenciados a partir daquele fato. Trazendo a força desse evangelho para as nossas vidas, às vezes há situações que vivemos que nós nos tornamos e nos configuramos ainda mais ao evangelho exatamente porque provamos o que aquela situação nos tornou diferente, o que aquela situação nos fez aprender, nos fez descer mais, nos fez sair mais de nós mesmos para querer entender como Jesus pensa, como foi o que a gente propôs aqui na meditação. Na visão de Jesus, aquilo estava normalmente acontecendo. Ele estava descansando, eles estavam indo até o local que queriam e tudo ia dar certo, porque Ele estava com eles. Mas na visão dos discípulos, não. Saiu um pouquinho do controle ali daqueles que governavam a barca. Epa, como assim? E muitas vezes acontece conosco. Por coisas boas, queremos evangelizar, queremos ir até a humanidade e falar mais de Deus. Olha o que nos acontece. E como nós vamos reagir? O que nós vamos fazer? É a hora de deixar Jesus nos ensinar como vai ser. Nós não temos o direito, diante de Jesus, de dizer como deve ser. E entender isso e nos humilhar, nos descer profundamente a isso, nos faz trocar o nosso coração com o dele e realmente assentar aquilo que ele quer nos ensinar. Então você, nosso amado irmão acolhido que escuta esse evangelho, traga ele para aquilo que está mais difícil de suportar, mais difícil de entender, mais difícil de deixar realmente ser triturado, ser digerido, para você passar dessa barca que está em um furacão e deixar porque Jesus está com você. E essa fé lhe faz ir adiante. Você da comunidade, você que escuta a palavra encarnada por uma providência, lembre também daquela situação que você pode perfeitamente encaixar aqui diante do Evangelho narrado e deixar o Senhor se revelar a você, dizendo: por que não tendes ainda coragem de entender que com a fé em mim, juntos passaremos dessa? Isso que o Senhor quis dizer quando colocava de forma muito direta para os discípulos, é isso que Ele quer dizer a mim e a você, diante de tudo aquilo que nós precisamos, descer, nos humilhar, deixar Ele governar a nossa barca, não importa como estejamos e como está sendo conduzido, importa que Ele está conosco e por isso nós confiamos e vamos até o fim. Que Nossa Senhora Pietá, aquela que soube perfeitamente viver nesses moldes, viver nessas santas e divinas aventuras, se coloque à disposição, se coloque bem perto do nosso coração, porque a chamamos e pedimos: Mãe, fica conosco e nos ensina a passar dessa com Jesus. Que ela assim possa, permaneça assim no nosso coração e o nosso coração seja trocado com o dela, para encarnarmos a palavra de hoje no nosso dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.